é com muita alegria que estou aqui, embora nessa distância, né? Nós aprendemos nessa pandemia que a tecnologia tem que ser colocada a nosso favor, né? Então, nessa distância, mas eu dou essa aula com aquele pedido a Deus que, na primeira oportunidade, me permita rever o Vale do Jequitinhonha, visitar e, quem sabe, né, percorrer aí as comunidades, viu, Paulo Gabriel? Vai ser uma alegria. Falar de introdução à doutrina social da Igreja, eu pensei muito no dom da paz inquieta e, inspirado pelo Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 38 a 42, eu escrevi o seguinte poema oração. Eu quero a tua paz inquieta. Na ânsia de servir, ajudar e trabalhar, tantas vezes eu perco o equilíbrio. Sinto que o corre-corre do cotidiano, dessa vida urbana, das contradições da minha realidade, ainda que necessário na busca do bem viver, suga-me as forças, as minhas energias. Fico sem tempo livre para a tua escuta, para lidar com a família, curtir os amigos e entrar na luta. Eu corto, então, no descanso, no discernimento. Senhor, eu sou Marta e sou Maria. Até quando seguirei nessa labuta? Quando poderei sentar-me à beira do poço? Como concretizar a ação contemplativa? Dai-nos, então, Senhor Jesus, a todos, peço também para cada um dos alunos que aqui estão, aquele dom precioso de tua paz inquieta, que nos ensinava Pedro Casaldáliga, que nos faz criativos no amar e no servir, e que no dinamismo do teu reino não nos deixe em paz, enquanto a justiça não se concretizar. No desejo de saciar minhas sedes, tantas vezes eu perco o equilíbrio, entrego-me ao prazer de tua escuta e com o coração repleto de alegria paro de pensar nos tantos afazeres. É tão bom ficar ali na tua intimidade que, mesmo ciente das necessidades, às vezes confesso, deixo de ajudar. Senhor, eu sou Marta, sou Maria. Até quando ficarei nessa tranquilidade? Quando meu amar se fará serviço? Como ser contemplativos na ação? Dai-nos, Senhor, mais uma vez te peço, aquele dom precioso de tua paz inquieta. Dai-nos o dom da criatividade no amar e no servir, nessa sociedade tão desigual, tão patriarcal, tão colonialista ou colonizada, e que no dinamismo do reino não queremos a paz sem a justiça e a mesa da irmandade. Então, gente, vou tomar a liberdade de já me colocar no espírito dessa aula e partilhar com vocês aqui, espero que eu consiga, um PowerPoint. Vocês só vão me dizer se vocês estão vendo o PowerPoint. Estão vendo? Alguém? O Paulo Gabriel, você que está com o microfone. Sim, estamos vendo. Eu estou vendo. Sim, está aparecendo. Introdução à doutrina social da Igreja? Isso? Não estamos, não. Não, isso não entrou, não. Então, pera lá. Eu não estou vendo, não. Não, peraí, então. Então, deixa eu sair aqui que eu já... A outra tela nossa. Não, mas, pera lá. Deixa eu voltar aqui. É porque... Vou parar a apresentação. Deixa eu ver aqui. Então, eu devo ter mexido numa janela errada. Eu quero... Vamos ver se agora... Se partilhando a tela inteira, se eu abrir o PowerPoint, vocês... Engraçado que ele não está me deixando compartilhar. Será que não pode estar... Eu partilho a tela inteira, uma janela ou uma guia? Me orienta aí quem está no controle. Uma janela, tá. Ah, sim, obrigado. Agora
É aquela pecinha, gente, entre a cadeira e o computador. E agora, vocês estão vendo? Sim. Sim. Então, gente, é porque Agora a sim. gente... Ah, tá. Agradeço o retorno. Espero que a gente consiga. É mais para vocês acompanharem a minha reflexão. E caso, mesmo que seja nessa primeira parte da aula, se alguém quiser me interromper, eu peço que o faça pelo microfone, porque eu, com a tela compartilhada, eu não veria se vocês levantarem a mão. Aí é só alguém me avisar que a gente... É para abrir o coração, era o poema, né? Não deu tempo de eu colocar. Então, gente, a doutrina social da igreja, para a gente se aproximar dela, temos que entender que a igreja, e nenhuma religião, pode se considerar o reino em si, mas sacramento do reino. Esse ensinamento do concílio é muito importante, do Concílio Vaticano II. A igreja, ela é apenas sinal, sacramento da salvação integral e universal que é revelada pelo nosso Deus, que a gente conhece desde o primeiro ato salvífico de Deus, que nos cria, depois que nos envia o seu Espírito, desde todo sempre, mas nos envia primeiro, na ordem da experiência, o seu próprio Filho, que se abaixa, que se torna um de nós e se caminho, né? E juntos o Pai e o Filho nos envia o seu Espírito, a sua ruá, o seu feminino, a sua força e a sua luz sobre toda a criação, sobre todos os seres humanos. Então, quando a gente se reúne, a gente se organiza enquanto comunidade, consciente desse amor que vem ao nosso encontro, a salvação é isso, a experiência de sermos amados por Deus, se deixar transformar por esse amor, e também nós amarmos, né, uns aos outros. Fala Jesus, né, na sua despedida dos discípulos: vocês serão reconhecidos como meus discípulos e discípulos se vos amardes uns aos outros. Então, a igreja, o povo de Deus, é chamado a formar nas comunidades uma vida de partilha da fé e da vida, de tal maneira que isso seja já uma espécie de dinamismo desse reino que vai tomando conta de nós. Por isso que as comunidades, quando cantam, quando um sem casa consegue uma moradia, quando um sem terra consegue, né, ser assentado pela reforma agrária, quando um povo indígena deixa de perder seus filhos com doenças evitáveis, como aconteceu com o povo Yanomami recentemente, né, e a vida é recuperada, a sua terra preservada, os seus costumes, as suas crenças, a gente fala, ali o reino chegou. Quando uma criança, né, é recuperada na sua saúde, né, do acesso à escola, todo ato, né, fala o teólogo Francisco Aquino Júnior, toda luta, todo ato de conquista da vida, da justiça, tem uma dimensão ali de reino acontecendo, né? Por isso que a gente, quando contempla a vida de Jesus e vê a sua luta contra o mal, a sua acolhida do povo faminto e sedento de vida, de Deus, né? De plenitude, a gente fala, o reino chegou. A gente enxerga esse dinamismo do reino na própria vida de Jesus. Então, a salvação, enquanto experiência do amor de Deus, que nos leva a amar uns aos outros, e descobrir que a gente só pode amar a Deus amando uns aos outros, em todas as dimensões, essa salvação vai nos atingindo na dimensão pessoal, social, né, espiritual, corpórea, né? É tão bonito ler o poema do Paulo Gabriel sobre a casa que ele morou com Pedro, como é que chama aquela irmã, Paulo Gabriel, que morou com vocês lá na casa, no Araguaia? A irmã Irene Franceschini. Sim, estou falando que você cita no poema, né? Ali são corpos comprometidos com a vida, com a caminhada, né? Quer dizer, tem essa salvação que vai tendo uma dimensão histórica quando a gente vai fazendo conquistas de vida e dignidade. Celebrar cada uma dessas conquistas, né, é a salvação. Mesmo sabendo que a plenitude salvífica
ela tem uma dimensão escatológica, ela acontece, né, na comunhão da plenitude junto com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas é muito bom que a gente já aqui celebre essa vida, né, uns com os outros, esses passos de salvação. Enquanto igreja, então, é tão bonito quando nas festas das comunidades a gente já antecipa essa alegria, né, da salvação acontecendo numa caminhada que defende as nascentes, que recupera, né, os postos de saúde, que a gente luta para que esses remédios caseiros não se percam, essa sabedoria popular. Quando a gente vê a extensão rural da Emater, para citar a atividade de uma colega aí, de vocês, vai até aquelas comunidades, né, potencializa ali a vida, é o reino chegando, é a salvação de Deus acontecendo, né? Então, a igreja, por sua missão brotada do evangelho do reino, é chamada a caminhar com toda a humanidade na história e participar da dinâmica da vida em sociedade. Por isso, quando a gente fala de doutrina social da igreja, nós católicos, cristãos católicos, devemos ser ali muito interessados, né? Tornar conhecida essa doutrina com seus valores, princípios e orientações para o nosso agir, né? Mas ela tem que ir além fronteira. Quem entende a doutrina social da igreja é porque entendeu o evangelho da vida, a preocupação de Deus fazer chegar seu amor a todas as pessoas e, portanto, que todos tenham vida. Ou, para dizer concretamente nas palavras do Papa Francisco, né, que nenhuma família seja sem teto, nenhum trabalhador sem terra, né, sem nenhum trabalhador sem trabalho, né? E a gente fala isso em meio ao desemprego, em meio à luta pela moradia, em meio à luta pela reforma agrária. Mas esse ideal, então, do reino vai se concretizando passo a passo. A igreja, então, por ela fazer a memória de Jesus, essa memória que contagia, que interpela, que provoca a conversão, que aquele teólogo João Batista Mestre chama de memória perigosa, né? Ou que aqui nas comunidades a gente canta, né? Comungar é tornar-se um perigo, porque a gente percebe, né, essa interpelação da vida de Jesus, nós entramos também na caminhada, dar as mãos, né, lutar pela defender a justiça, a casa comum, né, os direitos daqueles que estão à margem, né, que estão excluídos, né, os LGBTQIA+, as minorias todas. Então, essa memória de Jesus e a luz e a força da Ruá Divina que a gente celebra em Pentecostes propõe a todos nós um humanismo solidário. Isso vai muito além dos muros da igreja, né? É isso que o Papa Francisco chama de igreja em saída, que entendeu que a missão, né, do reino é muito maior do que a igreja. Ninguém pode ficar de fora, né? A gente quer vida para todos, não só para os cristãos católicos. É isso que nos inspira esse amor de Deus que se revela em Jesus e pela luz do Espírito Santo. Então, a igreja experimenta, todos nós batizados, como nos ensina a Gaudium et Spes, né, esse documento do Concílio Vaticano II, que a gente aprenda, na realidade que a gente vive, a discernir e a examinar quais são os sinais dos tempos, ver os sinais de vida e potencializá-los, né? As organizações populares, os movimentos, os grupos de mulheres, etc. E os sinais de morte, onde tem egoísmo, acumulação, injustiça, e a gente ali denunciar, dar as mãos para lutar contra, né? Então, quando a gente interpreta os sinais dos tempos à luz do Evangelho, logo a gente começa a perceber aonde somos chamados pela graça de Deus a agir, a transformar. Essas são as fontes do ensino social da igreja. É Jesus com a sua vida, o seu profetismo, a sua profecia do reino, né? O chamado dele aos discípulos para anunciar e testemunhar o evangelho da vida, o evangelho do reino da justiça, da mesa da irmandade. A praxis das primeiras comunidades,
como ficou ali registrado nas primeiras comunidades aquele ideal do Atos dos Apóstolos, né? Quem estava fora das comunidades olhava para a vida celebrada e compartilhava e falava, né? Vejam como eles se amam. Entre eles não há ninguém necessitado, porque ninguém considera seu o que tem, né? Divide, compartilha, inclui. Eles eram fiéis aos ensinamentos dos apóstolos, à palavra, né? À memória de Jesus. Então, essa caminhada das pequenas comunidades, das primeiras comunidades, ela vai sendo essa caminhada refletida pelos padres da igreja. Agostinho é apenas um deles, né, Paulo Gabriel? Mas são muitos desses mestres que vão nos ensinando que nós podemos, como todo santo e santa, a ser fiel ao dinamismo do reino no nosso tempo, na nossa vida. Né? Além dos santos e santas, os doutores da igreja, né, que vão nos ensinando esse caminho do discernimento. A liturgia, que nos convida a trazer essa memória da vida de Jesus para hoje, para o nosso caminhar, para nossas lutas, para as nossas festas, para nossas partilhas, os nossos sacramentos que sempre nos interpelam à conversão. Agostinho dizia que um sacramento sem conversão vira antissacramento, né? Os sacramentos sempre nos remetem à vida de Jesus, trazem para a nossa vida, nos convida à fidelidade, né? Os documentos da igreja, como vamos ver daqui a pouquinho, e a própria doutrina social da igreja, que vai criando toda uma tradição de documentos que nos ensina, a partir de valores e princípios, a orientar o nosso agir em cada época. Então, para terminar essa introdução, eu digo que difundir com essa aula, mas no dia a dia da nossa evangelização, das nossas catequeses, das nossas pastorais, difundir a doutrina social da igreja deve ser visto como uma prioridade pastoral na ação evangelizadora. Se vocês quiserem uma boa síntese dela, está quando o Papa Francisco lançou o seu primeiro documento. Quando ele assumiu em 2013, ele lançou um documento que já estava pronto, do Bento XVI, mas o dele mesmo, que é o programa. Vocês devem ver isso com o padre Manuel Godoy na próxima aula, uma grande figura, um grande professor, onde ele na Evangelii Gaudium, a alegria do Evangelho, capítulo 3, ele vai falar da dimensão social da evangelização. Se a gente não perceber que aquilo que a gente celebra, que aquilo que a gente reza dentro do templo, ou de mãos dadas do Pai Nosso, ou na Eucaristia, né, que há uma dimensão social que me leva ao amor ao próximo, à defesa da vida, eu não entendi. Eu estou lendo até esses dias um teólogo canadense, um livro dele que é o Lava-Pés como não sacramento. Ele fala que na comunidade joanina, que já era ali escrito esse evangelho já no início do segundo século da fé, não é que ele quis omitir a instituição da Eucaristia de Marcos, Mateus e Lucas, não. Aquele momento da ceia, antes da traição, da prisão, tortura e morte de Jesus na cruz. Aquela ceia. Que João, ao colocar o lava-pés, ele estava querendo dizer para a sua comunidade que aquele mistério celebrado no pão e no vinho, que tem duas invocações ao Espírito Santo, né? Epicleses. Uma sobre o pão e o vinho, para a gente trazer a vida de Jesus para hoje. E a segunda é sobre a comunidade, para que ela seja o corpo de Cristo, para que ela haja ou atualize a ação de Jesus hoje, na nossa realidade. Então, olha que interessante, a doutrina social da igreja, e eu me pergunto nesse primeiro ponto, o que é a doutrina social da igreja, eu já diria assim, direto para cada um de vocês. É a oportunidade de nós cristãos não cair na hipocrisia religiosa, naquilo que Jesus mais combateu em relação aos sacerdotes da sua época, do templo, aos fariseus, aos doutores da lei.
que viram, por exemplo, só para mostrar uma parábola de Jesus que o Papa Francisco atualiza na Fratelli Tutti, né? Quando vê aquele homem caído na estrada que foi assaltado e ferido, o sacerdote passa pelo caminho, vê o homem caído e fica tão abismado com a violência que vai para o templo rezar. Passou por ali também um doutor da lei, né, um levita que conhecia as tradições proféticas, a lei os mandamentos, a lei de Moisés, balança a cabeça que esse mundo está tão violento que só Deus pode ajudar e vai para o templo rezar. E vai passando por ali um samaritano, aquele que para os judeus era impuro, e ele interrompe a viagem, desce da montaria, cura as feridas, coloca ele na sua montaria, leva para uma pensão, tira 2 moedas de ouro, entrega para o hospedeiro e fala: continue a cuidar dele, porque eu vou seguir viagem e volto por aqui, por esse mesmo caminho. Se você tiver gasto alguma coisa a mais do que ele, eu te ressarcirei na volta. E Jesus contou essa parábola quando alguém perguntava, né, o que fazer para ter a salvação, para ter o amor de Deus. Né? E Jesus já tinha dito, né, cumpra os mandamentos, amar a Deus e ao próximo. Mas quem é o meu próximo? A pessoa pergunta. E ele conta essa parábola, que no fundo fala de nós. É a aproximação. É quando a gente sai do celebrativo e aproxima das realidades que ameaçam a vida, que deixa muita gente caída, sem acesso ao SUS, à saúde de qualidade, a um salário com poder aquisitivo, a uma moradia decente, a uma terra para produzir o seu sustento, qualquer situação de negação da vida. Quando eu me aproximo, eu sou chamada a curar as feridas, dar as mãos às lutas. E é isso que faz com que o evangelho tenha carne, tenha encarnação. É por isso que Jesus se abaixou até nós e se fez caminho de salvação. Então, eu diria assim, voltando para o PowerPoint, doutrina social da igreja é um magistério é ensinamento autêntico, que exige de todos nós não só aceitação e adesão, mas fidelidade, na busca de sermos fiéis a quê? Ao evangelho do reino, a vida de Jesus, que nós assumimos o compromisso batismal de seguir. Aqui ninguém pode ficar de fora. É todos os batizados e batizadas que são chamados a aproximar e dar as mãos aos que lutam por um mundo melhor. Aqui em Belo Horizonte, outro dia eu fui no encontro da Pastoral do Povo da Rua. Eles me convidaram para a celebração da Páscoa. Então, que bonito, né? A caminhar depois de uma longa pandemia, né? De dar passos agora no resgate da cidadania, né? De criar um diálogo com o poder público, a exigência de políticas públicas, né, garantidoras da vida para essa população que vive em situação de rua. Né? Depois fui convidado para celebrar juntos aqui os 40 anos da pastoral carcerária, né? Pessoas que, naquela realidade de pessoas apenadas, se aproximam para levar uma palavra amiga, né? Um recado para a família, estimular a perseverança no aprendizado, né, do erro que cometeram, mas com aquele olhar fraterno de quem ali enxerga irmãos e irmãs. Né? Então, é muito bonito isso. Quando a gente considera que a doutrina social da igreja, muito mais do que uma teoria, é um corpo que atualiza, como fala João Paulo II na Solicitudo Rei Socialis, né? Que se articula à medida que a igreja, dispondo a ouvir a palavra de Deus revelada em Jesus Cristo, com a luz do Espírito Santo, vai lendo os acontecimentos da história e procura discernir o que fazer, né? Então, é muito bonito quando a gente escuta, né, no documento Caritas in Veritate, de Bento XVI, quando ele fala que a doutrina social da igreja é a proclamação da verdade do amor de Cristo na sociedade. Quando a gente entende que esse evangelho é para iluminar a nossa vida, é para que a gente não só anuncie, mas testemunhe com atitudes de fraternidade, defesa da vida, né? É um serviço da caridade, é que a gente vai entender quando o Papa Francisco fala que a política é a melhor mediação para concretizarmos a caridade na sociedade. Porque sozinho ninguém conseguiria resolver as ameaças à vida. É com políticas públicas.
Um cristão católico jamais poderia dizer que detesta a política. Ele deve detestar a politicagem, ele deve detestar a safadeza, né, a cumplicidade da classe política com o poder dominante, mas não. A política deve ser o exercício do poder social em defesa da vida, da garantia da cidadania. É por isso que, sem os movimentos populares, sem os movimentos sociais, geralmente, a política e, muitas vezes, a própria religião fica atrelada ao poder dominador. Então, todos nós precisamos de conversão ao Evangelho, né? E é para isso que a doutrina social da Igreja sempre nos cerca, nos interpelando à conversão. Por que a Igreja elaborou uma doutrina social da Igreja e para quê? Eu me perguntei para essa aula de introdução. Eu perguntei assim, em primeiro lugar, porque a nossa Igreja reconhece o pecado social. Por mais que tenha 2000 anos de cristianismo, e a América Latina hoje concentra o maior número de cristãos, católicos, evangélicos, pentecostais, neopentecostais, ortodoxos, é o maior número de pessoas que nutre-se da palavra de Deus e de alguma das igrejas. No entanto, se a gente pega hoje o relatório da Oxfam, o Brasil está entre os países mais desiguais, onde as riquezas estão mais concentradas e cada vez mais na mão de poucos. Então, há um pecado social que gera morte, que gera uma antipolítica, uma religião intimista, alienante. Então, há muitas ameaças à vida que se perpetuam entre nós. E a doutrina social da Igreja é que acorda essa consciência profética, a importância, como esses livros que Marcelo Barros, né, esse monge biblista, tem publicado, inspirado na memória de Dom Helder, antes de morrer, entregou para ele assim, já no leito de morte, segurou nas mãos dele e disse: não deixe cair a profecia, porque se cair a profecia, a nossa religião perdeu a sua coerência, caiu naquilo que Jesus, como eu disse, mais combatia, a hipocrisia, chamar a Deus de Pai e levar uma vida egoísta, individualista, patriarcal, machista, né? Violenta. O Brasil está entre os países que mais mata pessoas trans, com maior dificuldade de acolher nas nossas cidades, nas nossas comunidades de fé, as pessoas excluídas. Então, a doutrina social da Igreja serve para iluminar e balizar o agir da Igreja e de cada um de nós cristãos na sociedade. Ela existe para servir a pessoa humana e integrá-la, para que nós cristãos colocamos a serviço, né, e integrar os excluídos no plano da salvação, da experiência do amor gratuito e universal de Deus. Todos somos filhos e filhas amados de Deus. Para atualizar o Evangelho, né, na complexa rede de relações sociais. Porque senão, gente, a gente vive a religião achando, na ilusão, de achar que a gente pode ser cristão só dentro do templo. Meu Deus do céu! Quantos católicos vivem essa ilusão de achar que ele pode ali, né, viver só ele e Deus. E uma vez eu estava dando catequese de primeira Eucaristia no Colégio Santo Agostinho, dos agostinianos aqui em Belo Horizonte. Eu estava preparando um menino para a primeira Eucaristia, uma iniciação cristã, né? E aí, esse menino estava saindo e entrando toda hora, eu falei assim, eu vou perguntar para ele, porque ele não está entendendo o que eu estou falando, tenho certeza. E eu perguntei para ele, você entendeu, então, o que é seguir Jesus Cristo? Ele falou assim comigo, surpreendentemente, eu entendi, mas eu posso falar do meu jeito? Posso. E ele fez assim o nome do Pai. Olha, o que eu entendi da catequese é o seguinte, que aqui é eu e Deus e os irmãos. Eu tive que abrir um sorriso e dar um abraço nele. É isso mesmo, né? Então, a doutrina social da Igreja, ela existe para apresentar princípios de reflexão, critérios de avaliação da nossa vida cristã, para que cada um de nós julgue a realidade, para saber se ela se aproxima ou se afasta do reino de Deus. Nos oferecer diretrizes para a nossa ação. É por isso, gente, que aqui na América Latina nós criamos o método ver, iluminar, ou julgar e agir, para que a gente busque a fidelidade ao reino.
Então, a doutrina social da igreja existe para anunciar o evangelho da vida na realidade social. E é porque ela propõe princípios e valores inspiradores para a construção de uma sociedade justa segundo os critérios do evangelho. Então, é nesse sentido que a doutrina social da igreja ela vem ao encontro da busca de formação de nós leigos e leigas. Como Paulo Gabriel disse, eu sou um teólogo leigo, né? E dou as mãos aos leigos e leigas, tentando fazer com que todos nós entendam a nossa corresponsabilidade na missão da igreja, né? E aí sim, no nosso segmento de Jesus, a gente vai tentando contribuir para esse dinamismo do reinado de Deus na família, no trabalho, né? Igual essa... Por que a gente luta contra essa reforma trabalhista que aconteceu? Porque ela destruiu a dignidade do trabalhador, ela tirou direito dos trabalhadores duramente conquistados na cultura, na ciência, na política, na economia, na ecologia. Todos nós, né, como a CNBB ensina, somos leigos na vida cristã, na igreja e na sociedade. Aonde a gente vai? Então, também a doutrina social da igreja não é só para nós leigos, é para bispos, presbíteros, seminaristas, religiosos. Para quê? Para devolver o conhecimento desenvolver, melhor dizendo, o conhecimento da ação eclesial, com fidelidade, no âmbito social, né? Para a gente ter interesse pelas questões sociais. Porque, senão, a gente vai ver, como acontece aqui em Belo Horizonte, eu espero que aí no Vale não aconteça isso, bispos, presbíteros, seminaristas e religiosos que só preocupam com a liturgia. E não nessa dimensão do grito dos excluídos, de dar as mãos, de participar das caminhadas, das lutas de defesa da vida. Né? Sermos todos instrumentos de diálogo entre as comunidades cristãs e as comunidades civil e política, estimular e orientar o diálogo no campo ecumênico. Eu fico imaginando essa dificuldade que aqui em Belo Horizonte alguns católicos têm de dialogar com membros das outras igrejas, das outras religiões, e até ateus e agnósticos que querem um mundo melhor, que querem defender, né, os biomas, as nascentes, né, a agroecologia, né, a agricultura familiar, que potencializa a luta do MST, as lutas de outros movimentos defensores da vida. Né? Então, a doutrina social da igreja recorda essa dimensão profética da nossa fé. Como diz Bento XVI no Caritas in Veritate, número 12, expressar a missão profética que tem os papas de guiar apostolicamente a igreja de Jesus Cristo. E se o Papa não faz isso, é ele que está se omitindo. E é tão bonito nesses 10 anos de Francisco, a gente vê tantas experiências bonitas que ele estimula, né, que mostra as exigências de uma evangelização coerente com a luz e a força que irradia da vida de Jesus, o profeta da periferia, o profeta da Galileia. Então, despertar, como fala Bento XVI no documento de Aparecida, né, despertar a esperança em meio a situações mais difíceis. Se não há esperança para os pobres, não haverá esperança para ninguém. Nem sequer para os chamados ricos, fala Bento XVI. Por que isso? Porque ou a democracia lembra que a gente começa dos mais vulneráveis, ou não vai chegar a eles. Nós vamos criar um mundo onde o pecado estrutural vai continuar a falar mais forte do que a presença do reino a nos provocar. Né? Então, quais são as origens, eu me perguntava para essa aula, da doutrina social da igreja e por que ela custou a surgir na vida da igreja? Bom, mas a inspiração vem da própria revelação trinitária, como eu falei no início, né? Porque Deus é comunhão de amor, né, entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e ele, sendo essa comunidade, como fala Leonardo Boff, né, a perfeita comunidade, o próprio Deus que nos cria a sua imagem e semelhança nos inspira. Por isso que a gente fala que a fé é proposta de Deus, é dom de Deus, mas é resposta nossa. Então, inspirada, né? A igreja inspirada no agir libertador de Deus, lá desde
Abraão, quando sai de Ur, né, e começa aquela caminhada, depois com Moisés, aquela caminhada de libertação da escravidão no Egito, né, a caminhada pelo deserto, a conquista da terra, né? Depois a gente vê todo o profetismo, quando o povo de Deus foi perdendo, foi se atrelando ao poder, né, pelas monarquias, esquecendo o dever de guardião da vida dos mais pobres, né? Como a gente vai lendo, por exemplo, Jeremias, Isaías e tantos outros profetas, Amós, né? Que vai mostrando que se a gente não cuidar, mesmo em nome da religião, a gente trai a revelação de Deus. Então, como diz o Papa Francisco, a doutrina social da igreja brota do coração do evangelho. E ele diz mais, numa das suas homilias na igreja de Santa Marta, eu gosto muito de lê-las, ou de ouvi-las, né, nas quartas-feiras. Jesus é em pessoa a própria doutrina social de Deus. Porque pela sua vida, né, ele revela o que Deus quer de nós. Então é muito bonito quando a gente vai percebendo que a doutrina social da igreja está construída sobre um fundamento sólido, que é o ensinamento dos apóstolos, né, que é acolhido pela igreja e que vai sendo, né, de alguma maneira, estudado, internalizado e vivido desde a primeira comunidade, né? Então, é muito interessante quando a gente começa a perceber a importância de cada diocese ter a sua, por exemplo, comissão Justiça e Paz, para discernir aonde a vida está sendo mais ameaçada ali, e a igreja, com a sua palavra profética, denunciar. E dar as mãos às vítimas, como aqui em Brumadinho, né? Um bispo que tive a alegria de ser colega dele na sala de aula, e hoje está na Bahia, né? Dar as mãos às vítimas do crime da Vale em Brumadinho e peregrinar com eles uma caminhada solidária, né, de defesa dos interesses dos mais prejudicados, dos que perderam tudo, a vida, né? Eu pude acompanhar pela PUC Minas, né, toda lá, o primeiro crime, há uns 3 anos antes daqui de Brumadinho, lá em Mariana, quando rompeu a barragem do Fundão, por negligência, imperícia, como mostraram os laudos antes do rompimento, né, 2 anos antes, pelo menos, de como que essas empresas fazem uma mineração irresponsável em relação ao cuidado da vida. Optam por barragens as mais perigosas, porque são as mais baratas, colocando em risco. E tem outras barragens aqui em Minas Gerais que representam aí, talvez, uma espécie de bomba-relógio, né? Porque já os laudos indicam que não tem a segurança devida, né? Então, só para dar um exemplo, então, para esses campos de justiça e paz, que são importantíssimos para que o nosso anúncio do evangelho tenha coerência, né? Porque a doutrina social da igreja é inspirada no mandamento do amor ao próximo em todas as relações. Por isso que a gente, quando acompanha a história da doutrina social da igreja, a gente vai ver que ela é uma realidade dinâmica. Ela resulta da busca da unidade da fé e da vida onde é vivida, né? Da revelação e da experiência humana concreta da comunidade onde o anúncio do evangelho, se é no Vale do Jequitinhonha, é no Vale do Jequitinhonha que a doutrina social tem que encarnar. Os documentos da doutrina social da igreja, como tudo que é humano, sempre nasce situado historicamente, né? Por exemplo, o primeiro documento que se tem notícia que assume como doutrina social da igreja é a Rerum Novarum de Leão XIII, que era papa na época, 1891, né? Quando, naquele contexto, né, de uma revolução industrial, onde a jornada de trabalho, às vezes, era 16 ou 18 horas, com crianças, né, mulheres, etc., sendo destruídas suas vidas e trocadas, assim como se troca um parafuso, o Papa gritou, né, da importância ali de leis trabalhistas, da justiça social, da defesa da vida. 40 anos depois, como não tinha mudado muita coisa, mas já na iminência já daqueles conflitos na Europa, de uma possível guerra, né? Papa Pio XI, 40 anos depois, por isso que ele chamou o 40º ano da Rerum Novarum, publica outro documento chamando a atenção
para a importância da defesa da vida. Depois o Pio XII, numa rádio-mensagem, naquela época era rádio, não tinha internet nem televisão, né, em 1941, onde ele, quase como, mais ou menos como Dom Oscar Romero, diante daqui, na América Latina, diante de tanta perseguição, tortura e morte, né, grita, não matarás. Né? Nessa rádio-mensagem curtíssima, ele deixou claro, Pio XII, que ou a igreja sai em defesa da vida, ou ela trai a memória de Jesus. Mais perto da gente, aí embora eu não era nascido ainda, em 1963, né, desculpa, 1961, antes de convocar o Concílio Vaticano II, mas na iminência da necessidade de perceber, o Papa João XXIII, já percebendo que a igreja estava perdida na sua identidade, que precisava refletir, né, o seu magistério, o que ela precisa ser, cuidar para ser coerente com a memória que ela carrega do reino, do anúncio do reino, da vida de Jesus, que ela tem que se assumir como mãe e mestra. E, para isso, ela tem que ser coerente. Ela não pode ficar atrelada ao lado dos poderosos ou esquecer os mais vulneráveis. Esse Papa que vai convocar o Concílio Vaticano II, há 60 anos atrás, estamos comemorando esse ano, ele escreve a Patti in Terris, né? E esse documento ele é muito importante, porque está na iminência ali do início do Vaticano II, né? Com aquele contexto mesmo, né, da experiência de duas grandes guerras, que a gente tem que ser, né, pensar os critérios para estabelecer a paz, que a paz não é só a ausência de guerra, de conflitos armados, é quando a vida, a justiça acontece. É muito bonito esse documento, ele vai ser celebrado de muitas maneiras, na memória dele, está celebrando 60 anos. Depois, no Concílio Vaticano II, a Gaudium et Spes, que fala, né, de alegria e paz, como que a igreja deve se comportar nesse mundo, com tanta coisa para ser construída, para que a vida seja o bem maior. Então, é muito importante que a igreja seja profética, né? Ela atue aonde, né, onde esteja ali os seres humanos, ela se comprometa com a luta pelo trabalho digno, pela família digna, pela moradia digna, pela saúde digna, por tudo aquilo que garante a vida. É discernindo os sinais do tempo que a igreja vai perceber, como eu disse, né, aonde ela precisa denunciar e aonde ela precisa potencializar as lutas, as caminhadas, as celebrações da vida. Depois, a morte de João XXIII, é eleito o Papa Paulo VI, e ele escreve, né, 2 documentos. Aí eu já estava na barriga da minha mãe, quando publica-se a Populorum Progresso. Eu nasci em 68, né, mas quando saiu a Populorum Progresso, minha mãe já estava grávida, né, de mim, eu sou o 3º filho. Então, já estava aí toda uma sociedade caminhando para assumir a tecnologia, os ideais de progresso, aquelas ideologias, né, inclusive positivista. O Papa Paulo VI chamou atenção para os critérios de uma sociedade avançada, que o grande avanço é a sociedade que defende a dignidade da vida, e não aquela que tem tantas máquinas, tantos tratores e computadores, não era computador ainda, mas falo com a linguagem de hoje, que tem internet para todo mundo, mas é aquela que faz chegar a dignidade da vida e defender a vida de todos, desde o que mora lá no Amapá, aquele que mora no Rio Grande do Sul, né? Falando em termos de Brasil. A Carta Apostólica 80ª Advenia, né? Que lembra, em 71, né, também a importância da igreja se posicionar diante dos diversos movimentos do mundo, né? Nós estávamos em plena, né, final daquela guerra do Vietnã, os movimentos na Europa, né, os movimentos de contracultura, daqueles movimentos dos jovens. A gente vê a França hoje pegando fogo na defesa dos trabalhadores, da perda de direitos, mas naquela época, de 68 a 74, foram muitas lutas travadas na Europa para as noções de justiça. Por isso que o Papa convocou, inclusive, um sino dos bispos, que teve, né, a gente vê hoje o Papa Francisco convocar um sínodo para a Amazônia, depois agora um sínodo sobre a sinodalidade, a gente aprender a caminhar junto, mas aqui, na época, né, a gente pensar o que é e como o que fazer, né, a igreja orientar, inclusive, para que haja justiça no mundo. Depois, o Papa João Paulo II
publicou 3 encíclicas que somou, né, ampliando a doutrina social da Igreja, que é a Laborem Exercis, a Solicitudo Rei Socialis, normalmente nos documentos são citados pela sigla, por isso está essas letrinhas aí com o ano de lançamento, e a centésimos anos. Quem acompanhou o longo magistério do Papa Francisco, do Papa João Paulo II, foi um magistério muito longo, foi o Papa que mais viajou, pegou avião, viajou para todos os continentes, viajou a todos os líderes. Ele foi considerado o Papa Pop. Mas, mesmo com esses documentos, onde ele, né, muita gente que lê parcialmente os documentos fala que o João Paulo II condenou, né, os regimes totalitários, né, da União Soviética, qualquer totalitarismo de esquerda. Mas ele também, nesse documento, ele fala de um capitalismo, e muita gente não gosta, por causa dele, ele era considerado assim, um papa mais conservador politicamente, mas ele coloca o dedo na ferida nesses documentos da doutrina social da Igreja, quando ele aponta que tanto os regimes totalitários de esquerda, quanto o capitalismo extrativista, que está destruindo, na época não se falava casa comum, como fala, né, Laudato Si, do Papa Francisco, mas fala que está destruindo o sistema vida, gerando muita miséria, né, a acumulação de bens na mão de poucos, corrupção, né? Então, aqui a gente vê que, mesmo que a gente possa ver limites no magistério do Papa João Paulo II, a gente vê também uma colaboração forte para a doutrina social da Igreja, né, para que, aqui nesses anos, foi a grande deteriorização, né, dos direitos trabalhistas duramente conquistados na Europa, né? Aqui no Brasil, isso motivou a muitas lutas. Nós estávamos em plena Assembleia Nacional Constituinte, onde a gente conseguiu, em 88, fazer a nossa Constituição Cidadã. Vocês devem estar lembrados, quem não estava nascido, pelo menos recorda a história recente do Brasil, e publicamos, em 89, essa Constituição maravilhosa, no papel, evidentemente, que garante a todos os brasileiros e brasileiras a igual dignidade cidadã. Mas estamos longe de colocá-la em prática, né? Depois, Bento XVI, em 2009, publica sua única encíclica de doutrina social da Igreja, um magistério de 9 anos, Caritas in Veritate, onde ele mais que afirma toda a caminhada da doutrina social da Igreja, mas lembra da importância de uma igreja ser coerente e de uma igreja, né, pautar a defesa da justiça e da vida. A gente sabe que houve a renúncia dele por uma série de problemas dentro da igreja, que ele, né, por saúde, por N questões, percebeu, né, que não estava fazendo efeito as suas palavras mais, etc., o seu magistério. Ele renuncia, talvez como um discernimento do Espírito Santo, e é eleito o Papa Francisco, que já tem 3 documentos, né, em 10 anos, que realmente faz a diferença em termos de doutrina social da Igreja. A Evangelii Gaudium não é um documento específico de doutrina social da Igreja, mas, como eu disse, o capítulo 3, ele é todo dedicado para que a religião católica não se transforme numa religião intimista, só para dentro, vertical, eu e Deus, só de oração, mas de que equilibra a dimensão religiosa, a dimensão orante e a dimensão profética, né? Então, há uma dimensão social. E depois, é claro, ele vai percebendo aí o grande apelo da ecologia, né? Um dos maiores dramas da humanidade, né? A ponto de, quando ele publicou a Laudato Si, um grande pedagogo ateu europeu, que já tem 100 anos, que eu estudei, inclusive, no meu doutorado, né? Eu estudei o Paulo Freire, o nosso Paulo Freire, e estudei Edgar Morin. Mas o Edgar Morin é capaz de falar que esse Papa Francisco, ele tornou-se o grande interlocutor da pauta dos grandes problemas ambientais, né, dos grandes problemas socioambientais. Então, ele considera a Laudato Si um dos documentos mais importantes desse século que estamos já em 2023. Por quê? Porque ele trouxe para dentro da reflexão, não só dos cristãos, mas da própria ONU, dos próprios, né, das políticas dos diversos países, das assembleias sinodais, né, das conferências episcopais, a reflexão ecológica, né? Vai assumir a ecoteologia, que é a teologia que une a fé,
que escuta não só o grito da terra, mas também o grito dos pobres, ou melhor, que já vinha ouvindo o grito dos pobres, dos vulneráveis, mas também que escuta o grito da terra, né? Pedindo que a gente precisa mudar o nosso modelo de desenvolvimento, a nossa maneira de se organizar, porque a gente não está gerando vida para todo mundo e está ameaçando o sistema vida, né? A ponto, depois da pandemia, algumas pessoas perguntarem quem é mais letal, o vírus, né, do Covid ou o ser humano, né? Brincando com a questão aí da pandemia, né? Porque nós estamos em todos os continentes, ou a gente faz uma aliança, né, de conversão, né, ecológica, a gente desenvolve uma espiritualidade ecológica, ou a gente não vai avançar para a defesa da sustentabilidade da vida futura, né? E depois o Papa Francisco, estou terminando, gente, né, publica a Fratelli Tutti, né, um documento em plena pandemia, onde ele recorda que cada geração vai ter que ser educada para a justiça, para a mesa da irmandade, que nem os ideais da Revolução Francesa foram democratizados, né? A liberdade, igualdade, fraternidade, seria melhor equidade, né? Garantir a todos, né, a vida digna, mas que nós estamos longe dessa realidade, mas podemos sim se dar as mãos. Ele fala da responsabilidade das religiões e da Igreja Católica, sobretudo, que tem essa memória da vida de Jesus, de dar as mãos a construir um mundo mais fraterno, mais justo, mais irmão. Fratelli tutti, somos todos irmãos e irmãs. E, por fim, né, eu queria só fazer uma referência que, em 2004, pela primeira vez, o Pontifício Conselho Justiça e Paz publica, né, já tem várias versões, mas em português já tem o Compêndio de Doutrina Social da Igreja. Mas eu não poderia terminar e abrir a palavra sem falar que esse conjunto de documentos mostra princípios orientadores para a ação dos cristãos, os valores estruturantes, os critérios de avaliação e as pistas para a ação. E só, rapidamente, eu não vou explicar, só citar, pelo tempo, a dignidade humana é o principal princípio da doutrina social da Igreja, portanto, defender a vida, o bem comum, né? Não só a vida de uns, mas aquilo que Jesus colocava, né? Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Então, lutar pelo bem comum, pelo bem viver, a destinação universal dos bens, acima da propriedade privada. Deus, como Criador e Pai, quer que todos os seus filhos, né, cuidem e participem dos bens da terra, né, dos bens universais, a subsidiariedade, né, esse princípio de ajuda mútua, né, de que a gente precisa, a partir dos mais pobres, né, oferecer ajuda para que todos tenham vida, participação nossa, coletiva, não só de quem é membro das pastorais sociais, é todos nós, né? Solidariedade, partilha, portanto, o primado do trabalho sobre o capital, mais importante do que o dinheiro, né? É a vida e a dignidade do trabalhador e o cuidado com a casa comum, com a nossa ecologia. Os principais valores é que a gente deve agir pautado pela verdade, pela defesa da liberdade, da justiça social e desse amor, caridade, que se faz ação política transformadora. Depois, as áreas de atuação da doutrina social da Igreja está na defesa dos direitos humanos, portanto, na luta contra qualquer violação dos direitos humanos, qualquer, na defesa da dignidade do trabalho, de uma economia que não mata, que gera vida, como esse pacto que o Papa Francisco convoca de economia de Francisco e Clara, de uma defesa da política que se pauta pela ética, pela justiça, de uma ecologia integral, responsável pelo cuidar da vida, né, e garantir a ecologia humana também, ecologia social, a paz que está fincada na justiça, na defesa da vida, né, das mídias, dos meios de comunicação social, principalmente agora na luta contra as fake news, que estão fazendo aí contra essa PEC, né, de regulamentar da internet. É impressionante. E o como que tem católico aí alienado defendendo essas fake news é impressionante. O uso dos meios de comunicação para defender interesses dos poderosos, enganar a sociedade, né? Então,
E como vocês vão ter uma aula sobre o magistério do Papa Francisco, eu só quero dizer que nesses 10 anos, né, há uma continuidade, um aprofundamento nesse testemunho. A novidade para mim, que mais renovou e ampliou a doutrina social da igreja, é a Laudato Si, essa capacidade de escutar simultaneamente o grito dos pobres, né, dos excluídos e o grito da terra, né, a ecologia integral, o cuidado com a criação com justiça social, percebendo que tudo está interligado, né, é a sabedoria dos povos da terra, né, o que acontece com a natureza acontece com nós, pois nós somos parte da terra, né, é a nossa casa comum, e essa fraternitude que coloca o dedo na ferida, né, e nos clama, né, por um maior conhecimento da sociedade, nossos grandes problemas, né, e pensar que o nosso seguimento de Jesus tem a ver com tudo isso que nós aqui lutamos e defendemos, né, a dignidade da vida da pessoa humana. Eu fui desenvolvendo aqui que a Fraternitude é o último documento, e como todo documento é encarnado, eu só quero terminar dizendo, né, peço a vocês para que acolham minha gratidão fraternal pelo convite, por estar aqui nessa aula, meu desejo de que o Espírito Santo ilumine esse curso, essa caminhada de vocês, né, fortaleça com a coragem, o dom da coragem dos profetas, os passos de cada um, de cada comunidade aqui presente, na dinâmica do reino, a dinâmica de libertadora do reino. Uma abençoada caminhada para vocês, e rezem por nós. Essa aqui é minha pequenina trindade de amor, né? A Andréia, minha esposa, há 21 anos de casado, 23 de relacionamento, e a nossa filha, né, Maria Fernanda, que hoje está com 8 anos. Essa foto aqui é um pouquinho antes da pandemia, tem que atualizar aqui. Bom, mas vamos abrir. Tinha muitas outras coisas ali no PowerPoint, mas pelo tempo eu acho mais interessante agora, nessa última meia hora, a gente fazer, né, uma interlocução. Então, eu vou abrir a palavra, mas antes eu queria terminar dizendo o seguinte: nem a palavra de Deus, nem nenhum documento da doutrina social da igreja perde a sua encarnação histórica. Todo documento, como nos ensinou Frei Carlos Mestre, assim como cada texto da Bíblia, deve ser lido dentro do seu contexto e com o pretexto que foi escrito, e nós, leitores que estamos afastados, temos que dialogar com o nosso contexto e os nossos objetivos de leitura, no círculo bíblico, na catequese, na caminhada, na pregação da igreja, né, que se atualiza para o nosso hoje. Assim também, tem documento da doutrina social da igreja que foi escrito entre as guerras mundiais, outros no início da Revolução Industrial. Hoje nós vivemos um capital sem pátria, improdutivo, 2/3 do PIB mundial está em paraísos fiscais. Hoje, a maioria do dinheiro das grandes empresas, dos grandes trilionários, não produzem nada, estão especulando em paraísos fiscais para pagar menos impostos e ganharem mais, né? Então, as nossas lutas da doutrina social da igreja têm que ser para o tempo. A gente vê os jovens com dificuldade no primeiro emprego, né? Uma dificuldade das famílias terem acesso a uma moradia decente. Olha, eu fico a imaginar, Paulo Gabriel, né, se você tiver aí... tá aí, Paulo. Né? O que seria da população brasileira sem o SUS durante essa pandemia? E tem gente querendo destruir, né? Privatizar, né? Tem uma indústria que quer privatizar a saúde e fazer dela mercadoria. Então, quer dizer, tem tantas lutas atuais que a gente precisa, né, para ser coerente com essa beleza da luz que irradia da vida de Jesus e do seu evangelho do reino, para iluminar o nosso jeito de viver a fé cristã. Espero que eu tenha conseguido, nessa rapidez de 1 hora, introduzir ou encantar vocês para a doutrina social da igreja. Muito obrigado. Quem quer começar, é só abrir o microfone e perguntar. Depois eu encaminho o PowerPoint, se vocês desejarem, né? E aí o Paulo Gabriel, o cara que mandou aqui
o padre que mandou, vamos dizer assim, o convite, eu encaminho e ele faz chegar a vocês, tá? Mas, de qualquer maneira, agora não é hora de ficar calado, agora é hora de interagir. Quem quer falar, abre o microfone e pergunta. Sim, na verdade, eu não quero. Meu nome é Lucinete, tá meio escuro aqui, gente, que eu tô dentro de um carro, procurando internet para não conseguir assistir a aula. Aí, Você me ouviu, Lucinete? Oi, Você conseguiu ouvir a aula? consegui. A internet tá boa, só tá escuro mesmo. Tá bom. Na verdade, essa aula foi muito proveitosa e também, assim, deu para nós entender que as igrejas estão em falta sobre essa matéria, porque eu já fiz um curso de teologia e eu aprendi sobre essa matéria no curso de teologia. Na verdade, nas igrejas, nas reuniões das igrejas, nunca foi falado. E hoje dá para nós perceber que estão comercializando muito a religião. E está faltando muito esse englobamento, essa falta de amor pelo próximo, essa falta de compreensão com o próximo. Nós estamos muito rodeados de ganância pelo dinheiro, pelas coisas materiais, e falta muito amor. Nós não enxergamos o nosso próximo, que o nosso próximo é o nosso anjo da guarda, o nosso próximo pode ser o milagroso que pode fazer os milagres na nossa vida. Eu acho que está faltando muito, muito o amor, e também nós, como membros da Igreja Católica, devemos ser mais bem preparados sobre essa parte da doutrina social. Obrigado pelo seu comentário, que reforça o que eu acabei de dizer, né, que toda a ação evangelizadora da Igreja deve estimular que nós, cristãos católicos, não só conheçamos a expressão doutrina social da Igreja, mas, ao conhecer os princípios, os eixos norteadores, a gente consiga se capacitar, como cristão adulto, para discernir, na nossa realidade, aonde que nós devemos agir com prioridade. Sim. Impulsionados pela Eucaristia, pela palavra de Deus, né? Pela leitura dos profetas, como a gente, no nosso contexto, aonde a vida está mais ameaçada, aonde a justiça está faltando, aonde o evangelho poderia ali iluminar, né, e ajudar a gente a superar injustiças, ameaças à vida, e por aí vai. E hoje nós vivemos rodeado de injustiça, e às vezes, muitas das vezes, nós ficamos com medo de fazer a justiça, porque a violência é muito grande. Nós estamos muito, amedrontados. Nós temos que ter mais coragem de dar a cara e de mostrar essa parte da igreja que é da doutrina social. Aí, Lucinete, não tem outro caminho. É o caminho de Madalena, é o caminho das mulheres, que são capazes de, no primeiro dia da semana, à noite ainda, né, não aceitar que a cruz tem a última palavra, né? E vão e experimentam a ressurreição, e esse Jesus vivo no nosso meio que impulsiona para o caminho, né? Esse Jesus que caminha com os discípulos de Emaús. Então, você como, né, representante dessa coragem profética que as mulheres têm na vida da igreja, a maioria de nossas comunidades são coordenadas por mulheres. Eu fico até hoje preocupado com esse medo que a igreja tem de ordenar mulheres, né, por uma tradição patriarcal. Não consigo ver nenhuma questão bíblica ou doutrinal que impediria a gente caminhar para uma igualdade de gênero na igreja, como outras igrejas já deram esse passo. Mas não é só isso, é legitimar a força das mulheres nas lutas. Não é só para o ministério ordenado, é reconhecer essas lutas que já estão sendo travadas nos grupos de mulheres, nas associações, nos conselhos tutelares que defendem as N situações de exclusão, né, da ameaça à vida, da violência doméstica, né, de entrar na luta de defesa contra o feminicídio, a cultura do estupro, e tudo isso que violenta a dignidade da vida. Sim.
Edivar, a tua aula foi um testemunho fantástico de vida, foi um presente de Deus pelo entusiasmo, pela convicção, pela veracidade com que você fala, e eu sei que eu foi estou assistindo a aula. maravilhoso. Muito obrigado mesmo. Mas vamos deixar o povo falar. Ok. Lena, você quer falar, Lena? Você abriu o microfone? Deus do céu. Lena, quer falar? Pode, quem levantou a mão pode falar. Eu não estou vendo quem é, mas eu vi só que alguém levantou a mão. Pode falar. Meu Deus, Tá, eu só não. queria comentar um pouquinho, né? Pode falar. Eu gosto muito do tema doutrina social da igreja, porque eu me sinto mais igreja, né? E porque a gente vê assim que, infelizmente, né, nossa igreja ainda ela não tem muitos, né, ainda não tem assim os pés bem no chão, né? Tá dentro da realidade só da liturgia mesmo, como, né, o senhor falou no início, quando ela para as lutas sociais, ela consegue ir na luta pela defesa da vida. Nós, infelizmente, né, eu não sei se é a preparação dos seminaristas, não sei se eles têm essa preocupação tão grande de trabalhar a questão da doutrina social da igreja com mais afinco, mas a gente vê que os nossos padres, principalmente os que vão se ordenando mais recentemente, eles também não têm essa preocupação com a questão social. E, às vezes, a gente vê até pelas homilias das missas, são homilias mais centradas mesmo ali, sabe, dentro daquilo ali que tem da leitura do Evangelho, mas não traz isso para dentro da nossa realidade. E não sai. Às vezes se fala ali, mas também não há uma ação. E Como é que é seu nome? Como é que é seu nome? É Dulce. Ô, Dulce, obrigado pelas suas palavras proféticas. Você tem total razão. Foi feita uma pesquisa recente, que já está publicada, sobre o perfil do novo clero. A gente fica assustado. E eu tenho que falar a verdade para vocês, não posso omitir. A tendência é piorar. Aquilo que o Papa Francisco fala na Evangelii Gaudium. Eu prefiro uma igreja que erre ao sair em busca do irmão caído, que sai em direção aonde está, né, a vida acontecendo, a vida ameaçada, do que uma igreja que adoece pelo seu fechamento em si mesma. Uma igreja autorreferencial é uma igreja que anuncia a si mesma, é uma igreja doente, que perde o seu dinamismo do reino. E aí passa à margem da defesa da vida. É uma pena que isso venha acontecendo, não é falta de falar, está falida essa estrutura de formação. Há muito tempo, vários estudiosos, vamos dizer assim, dão à igreja uma série de indícios, mais do que indícios, demonstrações, de que você tirar um jovem, às vezes comprometido com a caminhada, e colocar dentro de um seminário, ele se aburguesa, né? Ele vai estar muito mais preocupado, como a pesquisa mostrou, se ele vai para uma paróquia que tenha internet, celular, carro, casa com isso, aquilo, né? O Godoy gosta de brincar, que são os padres do CES, né? E que, às vezes, não tem essa dimensão da caridade cristã central, desse amor ao povo, sobretudo aqueles que mais são vulneráveis, de aproximar, porque sem aproximação não há conversão. E aí, gente, a gente não pratica. A doutrina social vira palavras, e palavras mais ou menos assim como brinca na minha terra, né?
é só conversa para boi dormir, porque perde a coerência do evangelho, né? É muito bonito quando a gente vê, não podemos generalizar, evidentemente, padres religiosos, leigos, bispos comprometidos. Mas, olha, é uma minoria na história da nossa igreja latino-americana. Sempre a igreja teve profetas e profetisas, mas é uma minoria. Então, nós que vamos acolhendo o evangelho, que vamos acolhendo e agora estudando, nos capacitando, temos que entrar nessa escola dos profetas. Não deixar cair a profecia. Não esperar que isso se conserte. Fazer como o Papa Francisco. Criar processos onde eu estou, no meu grupo, na minha escola, no meu trabalho, na minha pastoral, né, no meu grupo de liturgia, no meu grupo de círculo bíblico, aonde eu estiver. E ali começar, né, uma caminhada passo a passo. A coisa de Deus começa pequenininha e vai... A gente não pode desanimar com os maus exemplos. A gente tem que discernir os bons exemplos, né? Lembra que falou dos santos e santas como fonte da doutrina social. Aonde há fidelidade, né? Nós tivemos grandes profetas e temos, né, aí alguns são anônimos, a gente tem que descobrir, né? O Paulo Gabriel é mestre de descobrir essas figuras, e colocar nos seus poemas para nos inspirar, para nos ajudar nesse processo diário de conversão de que fala o Papa Francisco, né, da gente ter essa coragem, né, de assumir a conversão como constante na nossa vida. Eu não me lembro quem levantou a mão agora, acho que foi Eloy, me desculpa se eu não estou vendo a ordem aqui, mas vai lá. Se não for o Eloy, o outro entra depois. Sim, sou eu mesmo. Eu estou vendo a aula nos ensinando, nos mostrando que a doutrina social da igreja, ela tem nos promovem nas diretrizes éticas para para melhor organizar a política da sociedade humana nas transformações sociais, que são mais do que nós estamos precisando dessas transformações sociais. Eu vejo aí a grande dimensões que a doutrina social da igreja nos propõe. Também eu vejo que a doutrina social da igreja reflete um novo desenvolvimento que referem à economia social do mercado, que também social da igreja, fundamentada nos princípios da dignidade da pessoa humana, os princípios do bem comum, da destinação e no desenvolvimento social mais abrangente, que envolve mais pessoas, né, que envolve a igreja, né, na doutrina social, no que diz respeito à pessoa humana, o ser mais humano, né, que muitas vezes, como o senhor já falou aí, que às vezes falamos demais, né, mas às vezes atingimos muito pouco, né? Sim. Às vezes falamos, mas não atingimos. Não chegamos, quer dizer, não chegamos ao objetivo, né, da doutrina social da igreja. Às vezes esse objetivo ainda está a desejar ainda, que é o objetivo da doutrina social da igreja, né? Que é promover a pessoa humana, que muitas vezes isso está faltando em nós, né? De enxergar e de trabalhar também como movimento social. Sim. Eloy, muito obrigado pelas suas palavras. Elas somam a observação da Lucinete e da profetisa Dalva, porque é muito interessante isso. Por quê? E nesse final de semana eu estava na Diocese de Governador Valadares fazendo uma assessoria ao movimento da Boa Nova, junto com as lideranças. E aí o presbítero não participou do encontro, mas ele foi fazer a celebração de encerramento.
E aí ele falou assim, era o domingo do Bom Pastor. Puxa vida, né? Que evangelho, né, Paulo Gabriel? A nos provocar, a gente a participar desses critérios do bom pastor, que é nosso bom pastor Jesus, né? E da vida dele. O simplesmente disse no evangelho que nós deveríamos rezar pelas vocações, senão daqui a pouco a gente não vai ter nenhum padre para celebrar a Eucaristia. Ponto. E esqueceu, né, da gente perceber que desse bom pastor não participa simplesmente o presbítero, é todos nós batizados, que somos chamados a ser o corpo de Cristo, homens e mulheres. Então, isso tem sim, gente. Vou dar um exemplo. Eu tive uma aluna aqui na psicologia, ela era professora da escola, regente da escola pública, aqui de uma região metropolitana de Belo Horizonte, um dos aglomerados. E ela, numa turma dela, pela terceira vez, ela recebeu um número grande de crianças de 9 anos que sofreram abuso sexual. Na família, né, algum vizinho, alguma coisa, alguém próximo. E ela se sentia como professora impotente de fazer, pois ela renovou a sua coragem, pediu uma bolsa na PUC, conseguiu para estudar psicologia e agora organizou, né, uma ONG de apoio a famílias e a crianças que sofreram abuso sexual para responder a um problema de ameaça à vida. Né? Então, é muito interessante. Quando a gente começa a perceber, aproximando das realidades, eu tenho conversado muito com jovens. Até outro dia estava conversando com o Pedro Ribeiro, que é um sociólogo, vai celebrar seus 80 anos esse ano. Ele fez uma pesquisa que os jovens não estão dispostos a participar de uma igreja com essa proposta que está aí, dominante. Né? Ele usou o critério de desafeição religiosa. Essa pesquisa foi mais ou menos 2010, logo que saiu o censo de 2010, nós estamos na ansiedade dos dados do censo de 2020 que não saíram ainda, e aí ele percebeu que os jovens não querem. Mas eu conversando com os jovens universitários, todo semestre eu recebo 10 turmas de jovens, né, de vários cursos, mais ou menos na faixa de 18, 19 anos. Está cada vez mais raro eu encontrar aqui um católico praticante. A maioria passaram pelo catolicismo até a crisma e hoje são desigrejados. Ficam com a fé em Jesus, né? Gostam do evangelho, mas não da igreja. E aí, eu conversando com eles, o que eles fazem na vida? Muitos deles participam de grupos, participaram nessa pandemia, de fazer compras coletivas para idosos que não podiam sair, eram vulneráveis, quiseram ajudar numa creche, a participar de uma luta aqui tem um grupo aqui, que não é o MST, não, de ocupação urbana. Eles participam dos movimentos populares. E quando eu falei de doutrina social da igreja, eles eram ignorantes, achando que ser católico é ir à missa e tchau, até semana que vem. Ora, quem vai colocar as suas melhores energias numa religião que não exige de você compromisso com a vida? Eu fico imaginando, né, qual é o grupo de jovens que não entusiasmariam com o ideal de defesa da vida, com coisas concretas, né, de entrar. Então, eu acho que a gente precisa ousar mais anunciar um evangelho comprometido nessa sociedade. Romilson, a palavra é sua. Rivar, só para orientar, temos mais 5 minutos. Então, desculpa, eu achei que era tem aí vários querendo participar. Eu poderia ficar aqui 1 hora mais te ouvindo, mas é 1h30. Tá bom, então vamos deixar aí, mais 2 pessoas falam e eu faço o comentário final. Romilson. Beleza. Boa noite. Como o senhor falou dos jovens, né? Eu trabalhei aqui muitos anos com um grupo de jovens da igreja aqui, né? Eles jogaram essa bomba para mim. O que eu percebi é que a igreja joga muita pedra nos jovens. Os jovens aqui, tudo que necessitava na igreja, carregar as cadeiras e tudo, eram os jovens. Mas sempre os que estavam na igreja só ficavam condenando.
os jovens, e muitos procuraram até afastar. Eu lutava para trazer eles para a igreja, mas quem estava lá dentro afastavam eles, falando deles, né? Então, eu acho assim que tem muitos leigos e leigas também dentro da igreja que só quer o status, não quer ajudar a igreja, não quer chamar as Quer ser pessoas igreja, para né? Se dentro da sentir igreja. igreja. Ser igreja. A igreja em saída, quanto o Papa Francisco tanto prega, como João Paulo também pregou, né? A igreja em saída, eles não estão querendo só aquela igreja dentro, mas dentro deles só. Eles não estão querendo passar para o outro, né? Então, foi muita revolta minha esse trem deles estar muito jogando os jovens, né? Pedra nos jovens, nunca apoiavam os jovens, né? E tudo. Isso é verdade, Romilson. Eu fiz um estudo com um grupo de jovens que vieram na PUC me procurar. Eles queriam conhecer Jesus, um Jesus que ele ouviu falar na minha aula. Aí nós estudamos juntos o livro do Pagola. Eu ousei estudar esse livro com Jesus, uma aproximação histórica. Eles ficaram tão encantados, que criaram agora grupos de Jesus, 2 grupos de Jesus, para estudar os roteiros do Pagola, mais ou menos como círculos bíblicos, e conhecer o que é seguir esse homem. A ação evangelizadora da igreja ela tem que encantar a gente com os santos, com aquela profética da libertação, mãe de Jesus, a mãe discípula que se fez discípula-mãe, né, do cântico do Magnífica. Né? A gente tem que encantar com esse Jesus, que tem a ver com essa sociedade que está tão carente de pessoas comprometidas com a defesa da vida. Eu vejo aqui crescer nessa pandemia a violência contra a mulher. Olha, qual é a jovem cristã que não se encantaria de, né, se capacitar para um grupo de estudos contra a violência doméstica? Eu vejo aqui jovens universitários, até que nem têm religião, topam a proposta. Você imagina nós, se conhecemos o Evangelho e a doutrina social da igreja, né, que clama por essa coerência de uma igreja em saída. Então, para terminar essa aula, eu brinquei com a profetisa Dalva e da Luzinete, né, da coragem, e inspirado no Evangelho de Lucas, capítulo 8, né, eu escrevi um poema-oração que eu queria terminar, que eu chamo de As Tuas Teimosas Discípulas. Eu penso que a conversão na igreja não vai vir de cima, não. Embora, graças a Deus, temos um Papa que está todo dia a nos provocar. Né? O Espírito Santo, para mim, como fala Codina, age desde baixo. E, às vezes, a profecia vem de fora. Quando a gente vê esse grito, essas organizações a teimosamente defender a vida, e às vezes nem são cristãos, a nos chamar a dar as mãos e participar da luta. Eu termino essa aula com esse poema oração que diz assim: o teu anúncio, testemunho libertador do reino, ó mestre do caminho, atraiu e continua a atrair homens e mulheres, senão não estaríamos aqui nessa aula, que decidem se tornar teus discípulos e discípulas, assumindo o dinamismo e a lógica do amar e do servir. O dinamismo do reino e a lógica do amar e do servir. Além de falar dos 12, dos 72 discípulos, o teu evangelho nomeia Maria, a tua mãe discípula, que se fez discípula-mãe da comunidade nascente e estava com eles em Pentecostes. Fala de Maria Madalena, a apóstola dos apóstolos, num tempo em que a mulher era invisibilizada. Fala de Joana, Susana e de muitas outras mulheres. Nunca foi fácil ser mulher com a dignidade reconhecida. Todo o avanço na dignidade foi luta, sangue e conquista. Eu não sei se é porque eu casei no dia 8 de março com uma mulher que é feminista e brava. Como me ajudou essa mulher a ser mais eu mesmo na luta? E o poema diz assim: mas mesmo com todo o sangue feminino derramado, e com essa abjeta opressão da cultura patriarcal a continuar, mulheres continuam a dar seu sim ao teu chamado.
Ana Angélica, Lucimara, Neuza, Marlene, Margarete, Ivone, Tânia, Rose, Solange, Zuleika e outras mulheres. Luzinete, Viviane com W, a que está com Bartolomeu, que não sei o nome, a Dalva, Edilaine, Maria Dalva, Maria Alzeni, Maria Neide, Célia, Fatinha, Lena, e, por favor, não aparecem os outros aqui, e cada um aqui coloca o nome das mulheres que estão na luta. E eu termino assim: expulsai o mal da miopia e da violência machista do nosso meio, de nossa sociedade, das famílias e da tua igreja. Pois a tua presença ressuscitada, sempre inquietante, o dinamismo libertador do reino da vida na história, o testemunho de mártires, profetisas e santas, como aqui em Belo Horizonte, Paulo Gabriel, descobri e fui visitar com o Padre Mauro o Muquifo, Museu de Quilombos e Favelas Urbanas, e a Igreja das Santas Pretas, muito interessante, né? Que tem lá o Museu das Empregadas Domésticas, dos Operários da Construção Civil e a sua realidade de opressão. O testemunho de mártires, profetisas e santos que continuam a interpelar com as suas vidas, com as suas ações e a provocar hoje a profecia, a alimentar a esperança da equidade do reino um dia. Gente, que Deus abençoe esse curso e a caminhada de vocês. Mais uma vez, muito obrigado. Rezemos uns pelos outros, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado a todos que colaboraram pela aula. Edivar, você falou agora há pouco que o Espírito Santo age a partir de baixo e a profecia vem de fora. Esta aula sua provou que o Espírito Santo hoje falou por você e que a profecia vem também de casa. Então, grato enormemente pelo teu testemunho, pela tua vida, pelo teu compromisso e por ter aceitado. Eu sei o difícil que foi encaixar esta aula nos teus compromissos, mas muito obrigado. A gente cresceu em alegria, em esperança e em compromisso. Deus te abençoe. Amém. Muito se não obrigado. quiserem que eu volte, não convidem, porque se convidar eu volto. Um abraço, gente.